Uma das coisas que eu acho mais irritante quando você está desenvolvendo uma pipeline para o seu projeto, ou seja, um GitLab CI, é o fluxo que você tem que fazer para fazer essa correção, o fluxo que você usa para desenvolver isso. Ou seja, faz um ajuste, cria uma pipeline, faz um commit, espera o runner rodar, executar e verificar o resultado. E se quebrar, você volta para o início desse ciclo. Isso, além de ser custoso, ou seja, gastar tempo, também é extremamente ruim para o seu histórico de commit. E é pensando nisso que o GitLab criou duas ferramentas que por enquanto ainda são experimentais. Uma delas vai permitir que você rode essa pipeline localmente e outra é uma skill para te ajudar no desenvolvimento. Gostou da ideia? Depois da vinheta. Já esse é o GLCI, a ferramenta do GitLab que vai permitir que você rode pipelines localmente de uma forma muito simples, não sendo mais necessário ter que subir o código para rodar uma pipeline remota. Ou seja, você não precisa nem ter uma conta no GitLab para fazer esse teste. Basta rodar, ter o Docker instalado, essa ferramenta instalada, e ele vai executar a pipeline localmente de verdade. Não é simplesmente uma simulação, é teste real. Vamos fazer a instalação e colocar a mão na massa? Para isso eu vou conectar num servidor remoto para a gente ter um ambiente totalmente limpo e usar, ok? Vou conectar usando o VS Code porque eu vou querer mostrar de forma bem visual para você os arquivos que a gente está alterando lá. Então vou abrir aqui o nosso VS Code, vou conectar-se a um host via SSH remoto, vou configurar esse host, eu já tenho o IP dele, então host é esse daqui, o nosso usuário, a porta é a 22 e ok. Vamos conectar por senha mesmo. Podia ter colocado um nome, né? Mas deixa eu colocar um nome aqui. Chamar ele de Claudinho. Inclusive, se você tem dúvida como preencher esse arquivo, a gente já tem um vídeo. Dá uma olhada na nossa playlist que a gente tem dicas legais para como configurar esses arquivos e outras dicas de SSH. Então, já que eu chamei ele de Claudinho, eu vou colocar aqui o hostname. Salvei. Como não carregou aqui, eu vou pedir para conectar agora. Conectar-se. Vamos pegar aqui o Cloud. Deixa eu verificar se eu errei alguma coisa aqui. Tá, 2 pontos. Costume, né? Não tem 2 pontos. Agora vai funcionar. Claudinho. Como não coloquei SSH, então ele vai... Como não coloquei uma chave SSH, ou seja, ele vai me pedir a senha aqui agora. Tudo bem. Ok. Estou numa máquina. Essa máquina ela já existia. Então vou abrir o terminal para mostrar o que eu já tenho nela. Docker PS, por exemplo. Eu já tenho o Cloud Code instalado nela, por exemplo. E eu também tenho o Codex, que a gente pode usar para fazer alguns testes. Eu não devo fazer algum teste com Codex ou com Cloud Code, vou escolher um aqui na hora, mas enfim, esse é o cenário que eu tenho nessa máquina. Para poder fazer a instalação, nós vamos aqui então copiar a parte aqui do curl para poder instalar o clear. Vamos limpar o nosso diretório e simplesmente colar. Ele já rodou um Doctor, então já tenho ele aqui. Vamos pegar um projeto que eu acabei de gravar um vídeo sobre ele. Vamos clonar ele aqui para a gente ter um projeto do que falar, né? Então, projeto, git clone, vamos aqui. Perceba que ele falou que vai ser automaticamente o daemon no primeiro uso, mas já tem uma CI com 6 jobs, ele já reconheceu. É um projeto git, então, ok. O que eu posso fazer aqui agora? Duas coisas. Eu posso instalar o nosso agent desta forma, ou seja, vou instalar a minha skill, na verdade. Vou escolher, por exemplo, o Cloud Code e o cursor, como os dois que eu quero. Vou instalar no projeto. E aqui, perceba que já até mudou aqui, ó. Porque se eu olhar aqui na parte de Cloud Code, eu tenho uma skill. Vou meter minha tela aqui para ficar melhor. E se você olhar essa skill, é basicamente para você fazer o uso bem feito dessa extensão, que é o GLCI, na verdade. Porém, não para por aí. Nós também temos outras skills. Vamos voltar aqui e vamos somente para o Cloud Code desta vez, colocar essa outra skill aqui. Então, vou colar aqui. Ele já vou ter aqui a minha segunda skill, com a diferença que essa skill ela foi instalada onde? Ela foi instalada na raiz do projeto. Então, Cloud Code, que é na raiz do meu usuário. Cloud Code Skill GitLab CI. Vamos comparar as duas? Então, vamos abrir ela aqui com Code. Se você der um clique aqui, ele já vai, quer ver? Já foi. E aqui nós temos aqui o uso dela, seja para poder fazer verificação. Vamos olhar aqui na parte de skill, aqui, que é a definição. Essa daqui, ao contrário da outra, essa aqui é como o GitLab, como o seu Cloud Code vai receber instruções para criar uma pipeline do zero, ou dar manutenção numa pipeline, ao contrário da outra que mostra como utilizar o CLCI. Então, agora que a gente tem ele instalado, o que a gente pode fazer? No caso aqui, a gente já tem uma pipeline
funcional, mas está totalmente funcional. Vamos validar? Então, GL-CI para verificar o link da pipeline, de forma que, por exemplo, perceba que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um projeto, ok, script, de forma que se eu apagar essa linha aqui, ele deveria dar um erro, por exemplo. Então vamos rodar GL-CI lint, opa, quebrou. Então o que mais a gente pode fazer aqui? Docker ps desse terminal, e aqui eu vou colocar, por exemplo, GL-CI run, ó. Ele está rodando nossas pipelines, justamente como que rodaria lá no GitLab. E se você olhar aqui, ele vai ter colocado justamente os nossos executores aqui. Vamos voltar aqui, vamos verificar o que ele está fazendo. Está rodando o teste, terminou agora o type check e vai fazer o lint. Vamos tentar localizar essas imagens aqui. Vou até minimizar aqui para ficar bonito de ver. Então temos aqui o runner. Esse runner, ele deve estar rodando aqui a nossa pipeline. Ficou meio ruim de ver, vamos rodar aqui de novo. Tirar esse terminal aqui. Ah, agora dá para ver. Aqui o nosso runner, aqui nós temos aqui, por exemplo, cada runner pegando uma demanda, né? Como eu sei que esse aqui tem alguns artefatos, vamos verificar quais artefatos ele gerou. Então, GL-CI Artifacts, na verdade, não gerou nenhum artefato. Porque ela rodou no pipeline de verificar onde eu tô na main. Deixa eu ver onde. Tem que entender porque ele não gerou esse artefato. Vamos tentar fazer um teste aqui de novo. GL-CI run build. Ok, rodou um build. Eu achava que ele rodava um artefato. Mas de qualquer forma, eu tenho um aqui que eu tenho certeza que gera artefato. Que é exatamente esse build image. Deixa eu ver, na verdade, eu consigo até olhar aqui porque ele não gerou. Não tem, ó. Realmente o build não tem. Então vamos botar a setinha para cima. Build. Ele não rodou porque eu tenho a regra, justamente. Então o que eu vou botar o contexto para ele. E agora sim ele está rodando como se fosse da main e ele vai gerar um artefato. Se você viu o vídeo anterior, você vai ver que até esse warning que ele rodou aqui foi o mesmo que rodou lá. Então o comportamento é idêntico. E você percebeu o que eu acabei de fazer? Essa eu acho que é uma das funcionalidades mais legais dessa CLI. Porque eu não preciso criar uma tag fake ou uma branch fake só para descobrir os comportamentos das minhas regras. Desta forma aqui eu consigo simplesmente passar o contexto, passar quando que ele vai executar e eu consigo validar as minhas regras complexas, validar os meus cenários que não é tão simples de testar, seja no teste de mesa ou seja de qualquer outra forma que não seja criando um fork ou subindo um projeto do zero no GitLab. E não para por aí. Da mesma forma que eu posso fazer ali o run build, eu consigo fazer o quê? GLCI, show, por exemplo, vou simular uma tag aqui, ó. E você consegue ver justamente os jobs que ele iria fazer e quais seria o comportamento esperado de cada um desses na criação de tag. E se você quiser, você também consegue fazer o quê? Vamos parar aqui. Da mesma forma que eu consigo fazer um GLCI show para main, para tag, eu também consigo fazer context, merge, request. E perceba que ele já está diferente. Então aqui a gente vai ter, a partir deste show, eu conseguiria fazer o run exatamente, que nem eu fiz o run ali, só que passando cenários específicos. Mas se você não sabe exatamente o que você quer executar, você pode simplesmente digitar glci. E aqui você vai ter todos os seus históricos, aquele dali que está rodando na main, que eu já mostrei para você, e aqui as outras pipelines passadas. Aqui você pode apertar Enter, por exemplo, se você quiser verificar uma, apertar S se você quiser, ou apertar Help se você quiser ter mais ajudas, por exemplo. X para parar um job, N para entrar numa nova pipeline, entre outras coisas. E o que isso muda no seu fluxo no dia a dia? Que, de um lado, você consegue agora rodar sua pipeline, simular ela totalmente local. Isso não existia antes, o GitLab não tinha uma forma de fazer isso, essa é uma ferramenta experimental. Porém, isso não é tudo. Agora que eu também tenho uma skill mantida pelo GitLab, eu posso fazer, por exemplo, use a skill do GitLab CI para construir um pages de exemplo para esse projeto. E ele vai construir exatamente utilizando a skill. Você pode verificar que ele já está utilizando a skill e ele vai construir um pages no padrão que a documentação recomenda. Bacana isso, né? E se você não confiar no que ele gerar, você pode usar o glci para ele fazer a validação. Então você tem as duas pontas ali bem na hora de usar um CLI para fazer a validação localmente sem ter que subir isso. E aí, já conhecia essa ferramenta? Gostou desse recurso? Gostou da skill? Eu já acompanho o GitLab há muito tempo e essa é de fato uma das ferramentas mais interessantes lançadas nos últimos tempos. Já conhecia? Se você não conhecia, deixa aqui nos comentários. Se você conhece outras ferramentas tão interessantes quanto, comenta aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar aquele like e não deixe de acompanhar a gente nos próximos vídeos. Até lá!